Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de física e vamos dar continuidade àquele assunto que nós começamos a estudar em sala de aula, né? Qual é o assunto que nós começamos a ver em sala de aula? Nós começamos a ver o assunto chamado cinemática, tá? E o que é a cinemática? A cinemática é o estudo, ela estuda, né, o movimento dos corpos sem se importar com o que deu origem a esse movimento, tá? Ele só quer saber do movimento em si, não ao que deu origem a esse movimento. O que nós vimos até então na cinemática? Vimos a velocidade média. A velocidade média é dada por um ΔS sobre um ΔT. Né? Nessa velocidade média, ela só se importa com dois momentos, o início e o final do movimento, né? Interessando o que acontece no meio do caminho. Então, por isso que é um ΔS sobre o ΔT. É a posição final menos a inicial, dividido pelo tempo, aqui o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Agora nós vamos entrar num outro tema, que é o movimento retilíneo uniforme. Eu resolvi dividir essa aula em 3 slides para ficar mais compacto, tá? Senão ficava muito longo, muito cansativo para vocês. Então, nesse primeiro slide, eu vou apenas explicar e depois, em outros 2 slides, eu vou resolver 2 exercícios, 2 exemplos. Então, o que é o movimento retilíneo uniforme? Para que o movimento seja considerado um movimento retilíneo uniforme, ele precisa, primeiro, né, cumprir uma trajetória retilínea. Depois, é necessário que ele apresente uma velocidade constante. A velocidade durante todo o movimento será sempre a mesma. E essa velocidade deverá ser diferente de zero. Ok? Esses são os requisitos para um movimento retilíneo uniforme. Todo movimento retilíneo uniforme ele obedece a uma função que eu chamo de função horária. A função sempre se apresentará desse tipo aqui. S é igual a S0 mais VT, onde S é a posição final, S0 a posição inicial, V é a velocidade do movimento e T é o tempo. Então, nós estudaremos, né, apenas movimentos no sistema internacional, que a gente já viu que é dado em metros, segundo, metros a posição, né, tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Então, S é igual a S0 mais VT, então S é a posição final em metros, S0 a posição inicial em metros, V a velocidade em metros por segundo e T o tempo em segundos. Então, com isso a gente termina a nossa aula. O primeiro slide. Então, quando você acabar de ver esse slide, imediatamente vá para o, o próximo slide, né? Nesse segundo slide, eu vou resolver com vocês um exemplo, tá? Valeu, então. Até o próximo slide.